A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Bom, galera, continuando aqui a nossa cobertura a respeito da prova do INE 2024, estamos falando da prova discursiva de matemática. Hoje, ao tempo que vos falo, vai rolar a prova de física. Você, de repente, está chegando em casa agora e vendo essa cobertura. Vamos falar sobre física também, é óbvio. Mas vamos continuar ainda, por enquanto, falando sobre matemática. Até porque o pessoal que fez o objetivo e não passou está acompanhando essa semana a nossa cobertura para ter noção também do que o espera quando ele, com certeza, ano que vem, na objetiva, conseguir passar. E aí ele vai para a discursiva já sabendo como que é a cara da prova, tá? E tem questões que, quando você faz no PDF, não fica tão claro quanto você faz em aula, tá? Tem uma coisa, tem a outra, e no caso dessa questão aqui, realmente em aula fica mais claro. Que é uma questão que, se você pegar em PDF, as pessoas em geral acham meio embolada a resolução. Que era esse somatório que tinha na questão 5. Era um somatório em que o SK com n variando de 1 até k, né? Era da forma 2an mais n ao quadrado mais n, sobre 2 elevado a n mais 1, sobre n vezes n mais 1. E aí ele quer, no caso, o K mínimo. Isso é importante, a pergunta era: qual é o valor mínimo do K para que se cumpra essa desigualdade aqui, ó? O módulo do SK menos 1 ser menor do que 265 sobre 4.608. À primeira vista, é um somatório inovador, né, que você não viu ainda em provas antigas, ou pelo menos em uma recente. Mas, cara, vamos com calma e respirar aqui fundo. Quando você olha para um pedaço desse somatório, e eu vou desmembrar ele em vários pedaços, na verdade em dois, um pedaço importante é esse que tem o n ao quadrado mais n e o n por n mais 1 aqui, né? O que acontece é que esse denominador n por n mais 1, ele é já de um somatório conhecido. Até porque isso já caiu nos anos 90. Isso era um somatório bem comum de aparecer em prova. Depois eles começaram a expandir para todo e qualquer somatório com essa cara. Até porque na escola naval, né, com a aplicação e a cobrança de integral, tem uma parte que também é necessário saber, que é o quê? A integração por frações parciais. Não é integral por partes, isso é outra coisa. Mas integração em frações parciais é você, por exemplo, pegar algo dessa cara e transformar nessa. Porque acaba que isso vira uma constante sobre n, uma constante sobre n mais 1, e quem também fez IME e ITA testando para a escola naval, ou estudou para a escola naval, sabe que a integração disso resulta em log neperiano do módulo da expressão, tá? Ou com algumas mudançazinhas aí, mas é um log neperiano na essência, tá? Depende da constante, né? Você vai ter ou não na frente, mas é um log neperiano. Então, por isso que isso é importante, porque você está estudando para ser engenheiro, e quem faz a prova, né, lá dentro da banca, o pessoal é engenheiro. Então, o cara pensa como engenheiro e monta questões, muitas das vezes, que tem a ver com o seu futuro cotidiano. Então, isso daqui é um somatório que, cara, se você está começando agora os seus estudos, é uma coisa que você tem que saber assim de cabeça, tá? Esse aqui é aquele que eu bato o olho, eu já sei no que vai dar isso. Mas eu vou fazer devagar para você entender. Isso daqui, então, é um pedaço que eu precisaria para a questão, é um pré-requisito. E aqui, a gente sempre que tiver uma questão assim, vai botar um coeficiente sobre o primeiro e um outro coeficiente sobre o segundo, tá? E aí tira o IMC entre eles. Inclusive em questão, que ainda tem de prova específica por aí, FUVEST, etc e tal, ele pode muito bem também cobrar isso aqui em polinômios. Porque isso aqui é uma identidade de polinômios. Eu quero que um lado seja idêntico ao outro. E aí você vai ter que 1 sobre n vezes n mais 1, tem até o símbolo da equivalência, seja igual a que multiplica n mais 1, mais b que multiplica n, sobre n vezes n mais 1, tá? E aí, como o denominador já é igual, né? Eu só preciso olhar para o numerador. Fazendo já lá em cima a distributiva, você vai ter an mais a mais bn, ou seja,
vai ter que A mais B vezes N mais A. Então, isso tem que ser equivalente à expressão da esquerda, ou seja, é como se isso daqui à esquerda também fosse um polinômio em N e eu estou comparando com o do outro lado. Mas como que é um polinômio em N? Se eu olhar aqui, como sendo algo da forma 0n mais 1, que será equivalente a A mais Bn mais A, tá? Ou seja, o A mais B é 0 e o A, que é o termo constante de um lado, é igual ao termo constante do outro. Logo, a gente vai ter que o A é igual a 1 e com o A mais B é 0, o B é igual a menos A, que é menos 1. Logo, isso que eu tenho aqui, ó, ele vai ser então o quê, né? Esse 1 sobre N por N mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1, tá? Essa que é a ideia, então, aqui. Beleza, galera? Bom, o que acontece, então? Aí, quando você faz o somatório disso, quando você vai fazer um somatório só de algo que resulta nisso, pô, mas ali tem mais coisa, eu sei, mas vou chegar lá. O que acontece é o seguinte, né? Ali está indo de 1 até K. Vamos fazer assim também. Como isso, amiguinhozinho, é a mesma coisa que isso, você vai ter que, para n igual a 1, vai ficar 1 menos 1 meio. Para n igual a 2, vai ficar 1 meio menos 1 terço. Para n igual a k, e vai até o final, você vai ter 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1, tá? Então, você iria continuando aqui com isso. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai acabar cortando as coisas em cadeia, porque sempre vai ter o segundo termo de um parênteses cortando com o primeiro do próximo. O segundo termo de um parênteses cortando com o primeiro do próximo, sobrando apenas 1 no primeiro e 1 sobre k mais 1 no último. Então, você vai ter, no caso aqui, ó, 1 menos 1 sobre k mais 1, que seria o resultado dessa expressão, né? Eu posso até fazer o k mais 1 subir, ficaria k mais 1 menos 1, k sobre k mais 1. Mas eu vou acabar deixando desse primeiro jeito aqui mesmo, que é o que vai interessar e facilitar a nossa vida, tá? Para enxergar melhor as coisas. Então, essa primeira parte, no caso aí, é um pré-requisito que eu tenho, que eu preciso que você saiba para entender o resto da questão. Tudo certo até aqui? Tira o seu print e antes não esquece que você vai passar lá em fabricad.online, onde você vai aprender essas coisas desde a base realmente. Isso aqui também é base para quem quer escola naval. Então, galera aí que compra plano Itaime para nivelar por cima na prova insana de matemática da escola naval, tem aí essa opção e isso cai na parte de integração, tá? Mas de polinômios também é parte mais do que básica. E aí, por que a gente está fazendo isso, tá? Então, não esquece de passar lá para aproveitar o nosso cupom que já está acabando. Cara, você ou o desconto aplicado ao carrinho de compras, beleza? Feito aqui o meu jabá, feito aqui o meu marketing, você vai ter o seguinte. Cara, volta aqui. E aí, por que isso está sendo, no caso, ressaltado? Você já entendeu, então, no que é que vai dar isso aqui? E vamos escrever o termo geral desse somatório de uma forma diferente, que já era esperado, né? Que vai dar ruim, vai dar merda se a gente pegar e escrever do jeito que está. Então, cada n que eu tenho ali é da forma 2an mais n ao quadrado mais n sobre 2 elevado a n mais 1 vezes n por n mais 1, tá? Isso é você fazer, então, o seguinte, um 2an por 2an mais 1 vezes n mais 1 mais n ao quadrado sobre 2an mais 1
vezes n por n mais 1, tá? Só que aqui, o n ao quadrado mais n de cima, ele pode ser cortado com o de baixo, tá? E aqui, esse 2 elevado a n mais 1, ele pode abrir como 2 elevado a n vezes 2, que vai cortar com 2 a n de cima. Então, você corta um pelo outro, que o que é que você vai ter? Você vai ter, no caso, então, aqui, 1 sobre 2 vezes n, vezes n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n mais 1 eu vou abrir também como 2 a n vezes 2, porque esse 2 aqui de baixo em ambos eu quero torná-lo em evidência, tá? Eu quero deixar ele na frente, ficando o primeiro termo 1 sobre n vezes n mais 1, e o segundo 1 sobre 2 elevado a n. Daí a importância de eu ter falado sobre isso aqui primeiro, que agora você vai entender como as coisas vão se juntar, tá? Bom, só que isso aqui é o termo geral de um somatório. O somatório varia de 1 até k. Então, tendo isso aqui em mãos, eu sei que o SK ele será o somatório com n variando de 1 a k de 1 meio que multiplica 1 sobre n vezes n mais 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. Sendo que esse somatório daqui eu meio que já fiz com vocês, né? A gente já fez, no caso aqui, que o somatório com n igual a 1 até k de 1 sobre n vezes n mais 1, que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre k mais 1, tá? Bom, aí a questão do meio é só botar um meio multiplicando na frente, né? Que na verdade todo mundo teria um meio na frente e seu meio entra em evidência, tá? Então esse meio aqui é detalhe que não cheira nem fede por agora. Só no final. Bom, aí o que acontece? Claro, vai ser usado, mas aqui não tem importância. O outro somatório seria o somatório, então, ignorando seu meio, né? Pelo motivo que eu falei, de 1 sobre 2 elevado a n, com n variando de 1 até k. Mas o que é um somatório? Então, printa aí, galera. Se está me acompanhando na plataforma ou na área aberta, se ainda estiver disponível na área aberta, não fica para sempre disponível, é bom para falar isso, ok? E você vai ter que fazer o somatório n igual a 1 até k de 1 sobre 2 a n. Mas isso aqui, ora bolas, é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado até 1 sobre 2 elevado a k, que no caso é uma soma dos termos, dos n termos, né? dos k termos, no caso, de uma PG de razão 1 meio e primeiro termo também igual a meio. Então, não tem nada demais também aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, então, aqui, ó, isso aqui é a soma dos k termos da PG, e sabemos que isso é o A1, vou botar outro A1 diferente, se eu confundir com o AN daqui, né? É um A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, né? Não confundam com a fórmula da soma dos termos da PG infinita, você, meu caro iniciante que está me assistindo. Então, ó, você vai ter aqui o seguinte. Pegando isso, você agora tem que fica, no caso aqui, que isso vai dar 1 meio, que é o primeiro termo, vezes 1 meio elevado a k, que é a quantidade, sobre 1 menos, perdão, sobre 1 meio menos 1. Só que o meio menos 1 dá menos meio. Menos meio com isso aqui vai dar menos 1. E menos 1 vezes isso vai trocar o sinal dos dois. Então, você vai ter 1 menos 1 meio
elevado a k ou 1 menos 1 sobre 2 elevado a k, ok? Então, esse somatório aqui no final vai dar isso. Então, eu já posso pegar e substituir cada pedaço do somatório pelo seu respectivo resultado, beleza, gente? Então, estou com isso que virá para cá vezes o meio, estou com isso que virá para cá vezes o meio. Então, o resultado disso daqui, ó, vai ser, então, o quê? Você vai ter, então, aqui, que isso vai ser igual a 1 meio em evidência, que multiplica 1 menos 1 sobre k mais 1 menos 1 sobre 2 elevado a k. 1 mais 1 dá 2, você vai ter 1 meio aqui. Ó, a conta mais fácil da prova. Menos 1 sobre k mais 1, menos 1 sobre 2 elevado a k. E aí, multiplicando isso daí por 1 meio, né? Fazendo 1 meio adentrar a conta, você vai ter então o quê? Eu já posso tirar isso daqui. Aí vai ficar o seguinte, galera. Bom, vamos lá. Pegando então aqui, você vai ter 1 meio vezes 2 dá 1. Menos 1 meio em evidência, que lá dentro multiplica 1 sobre k mais 1 sobre 2 elevado a k, tá? Bom, se eu fizer aqui o SK menos 1, é como se eu estivesse passando esse 1 para o outro lado, ele vai cortar. Vai ficar só menos meio de 1 sobre k mais 1 sobre 2 elevado a k, tá? E fazendo o módulo disso, esse sinal no caso, do menos meio vai sumir, tá? Então, o que você vai ter então aqui? Fica módulo de SK menos 1 igual a 1 meio vezes 1 sobre k mais 1 sobre 2 elevado a k. Um detalhe importante a você prestar atenção aqui é que essa expressão que eu tenho no caso é uma expressão, galera, que é o seguinte. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Tá. É uma expressão no caso. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. O diretor está avisando. Essa expressão aqui é uma expressão que é uma expressão decrescente. Por que é uma expressão decrescente? Tá, agora, diretor. Tá, beleza. Porque à medida que o k aumenta, tanto isso quanto isso são coisas que estão dependentes do k no denominador e aumentando cada vez mais junto com ele. Quanto maior o denominador, menor cada fração. Não tem nenhuma enganação, nenhuma menos a outra. Eu estou somando, então, tipo, quanto maior o k, menor o valor da expressão. E é importante, num dado momento aqui, a gente perceber que isso aqui é uma função estritamente decrescente, tá? Então, isso aqui é um f de k, onde é função estritamente... O que é estritamente? Que não tem nem intervalo onde seja constante. Estritamente decrescente. Bom, como isso aqui é uma função estritamente decrescente, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, que agora isso vai facilitar pra caramba a gente a continuar a resolver a questão. Mas a gente solta mais um depoimento aí dos nossos aprovados para você ver porque a plataforma Fabricad é a melhor opção que você tem para escolher com a nossa equipe, que é a melhor do Rio de Janeiro, para a sua preparação em NIITA. Solta aí! Feito isso, vamos continuar então, galera. E aí o seguinte, estamos já no final. Já achamos o módulo, agora é a parte que você vai ter que ter visão. Você vai ter que ter aqueles olhos de Sharingan. Para quem é muito velho, olho de Tandera. Para quem é muito novo, o hack da observação. Porque é o seguinte, você tem que ter aqui o seguinte, ó. Você, no caso, tá, tem que sacar que
Isso daqui tem que ser menor do que 265 sobre 4.608. Tá, para explicar isso aqui, né, para fazer isso aqui na hora, H como aluno é rápido, né, gente? Tem vários passos aqui que você não precisava fazer. Agora, para explicar para alguém, aí já tem que ser mais mastigado, tá? Então, só entendam que a questão não era tão grande assim. Mas, embora questão grande de INE, na discursiva, meu amigo, isso é a coisa mais comum que tem na vida. Não é à toa que são 10 questões para aquele tempo todo para você fazer. Que não é nem tempo todo. O tempo não parece, né? Não parece ser tão pouco, mas na hora quem fez sabe que é pouco. Mas, de qualquer forma, não demoraria isso tudo, porque a gente está mastigando aqui, está ruminando cada passito, tá? Ah, mesmo assim eu tô com muita dúvida. Cara, você precisa fazer um curso como o nosso para você entender. Porque a gente está fazendo aqui numa velocidade normal para quem é perfil de turma Itaime. Para quem não é, o cara caiu aqui, né, de paraquedas de turma Enem, realmente não tem condição. Então, ó, pega aqui, esse 2 com esse 4.608 já corta, dá 2.304. Só que isso ainda não é suficiente. Eu vou fazer o MMC, tá? Virou ESA agora, galera. Só dá para fazer isso aqui pelo teorema da borboleta. Ai, Jesus. Então aqui, ó, multiplica cruzado. Fica 2 elevado... Tô brincando, tá, galera? O pessoal da ESA aí não vai querer me matar. Mais K mais 1 sobre 2 elevado a K vezes K mais 1 menor que 265 sobre 2.304. Aqui é a parte muito ingrata mesmo. Por quê? Meu amigo, eu vou ter que tentar enxergar a parte da direita como sendo algo que tenha no caso alguma relação com a parte da esquerda. Ou melhor, que seja escrito desse jeitinho, como 2 elevado a alguém, mais K mais 1 em cima, e 2 elevado a esse é o mesmo alguém, vezes esse K mais 1 embaixo. Como que eu consigo enxergar isso do nada? Voodoo? Não. Aí é que tá. Se você fatorar aqui o 2.304, é aí que a mágica vem. Porque quando você fatora ele, você vai ter o seguinte, amiguinhozinho, tá? 2.304, ele vai ser a mesma coisa que... Bom, vou até fatorar aqui bem devagarzinho. 2, vai ficar aqui, vou fazer direto, né, que eu tô com saco. 8, vai ficar 2 elevado a 8, tá. Repara, você vai ter... Não, vamos fazer isso não, isso aqui é muito coisa de Enem, né, pelo amor de Deus, o pessoal sabe isso. Então, ó, 2.304 é 2 elevado a 8, me recuso. Vezes, no caso, 3 ao quadrado, que é 9. Só que, se eu falar que é 2 elevado a 8, 9 é 8 mais 1. Você consegue identificar que eu estou falando que o K vale 8 e depois o K mais 1 de novo, botando 8 mais 1, bate exatamente com onde eu quero chegar, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter, meu caro colega, meu caro amigo, que, ao fazer isso, você vai ter que, nesse caso, 2 elevado a K mais K mais 1 sobre 2 elevado a K vezes K mais 1 vai ser menor do que... Bom, desse jeito então, resta só a gente conferir se eu não estou fazendo besteira. Se eu tiver certo aqui em cima, fazendo 2 a 8, porque o K é 8, com K mais 1, que é 9, tem que dar 265, ó. 2 a 8, 256. Com 9 dá 265, perfeito, né? Nocaute. Então aqui a gente conseguiu escrever realmente o outro lado como alguém, como se o K dele, né, fosse 8. Bom, mas isso quer dizer, amiguinhozinho, que o K é igual a 8? Não. Lembra que o que ele quer é o K mínimo. E a gente está pensando o quê? Bom, eu tenho aqui que o F de K, que eu tenho à esquerda, é menor do que o F do 8 que eu tenho à direita. Mas a função é decrescente. Se o F do 8
é maior que o f de k, quer dizer que o k é maior do que 8, porque eles são inversamente, né? Eles seguem o sentido inverso. O que acontece com um acontece o contrário com o outro. E sendo o k inteiro ele que é o k mínimo aqui é igual a 9, tá? Então, o k mínimo aqui nessa questão, eu quero que você vote também aí, faça seu comentário aí, se você achou essa questão a mais difícil, a mais fácil da prova, uma questão normal, tá? E não esquece, você vai passar lá no nosso site, vai escolher o plano Fábrica de Engenheiros Militares. Se você já é nosso aluno, então, prazer em tê-lo conosco. Mas se você ainda não é, e você quer realmente, finalmente, partir de um amplo embasamento até entender coisas como essa, a gente vai pegar desde a equação da reta, ensinando a x mais b, coeficiente angular, lá o que é o b, lá a retinha crescente, decrescente, até uma hora de chegar nisso daqui. Por isso que o número de aulas da gente em vídeo é tão grande, porque a gente preza pelo trabalho em vídeo, a gente não deposita as mãos só no PDF, porque a gente já está acostumado muito tempo à sala de aula de INITA, ok? Isso pra gente então não é problema, ok? Então dá uma olhada aí. Então lembre de você aproveitar o nosso desconto global, nossa pré-Black Friday, que já está valendo no nosso site, para você ser nosso aluno finalmente. Galera, lembrando que você, na hora de pagar, você tem que ter o valor total do plano dentro do seu limite de cartão de crédito. Mesmo parcelando, não é uma assinatura. É, no caso, um parcelamento normal. É um produto que você vai ter lá 1 ano, 2 ou 3 anos para você utilizar. E quando você adquire o plano de 2 anos, a vantagem é que você que não tem base nenhuma ainda, tem mais tempo para se acostumar com a gente. Além do mais, você quando adquire um plano de 2 anos, você vai pagar aquele valor e não vai ter um valor de renovação na virada de 1 ano de acesso. É aquele valor e acabou. Então, um valor muito atraente mesmo. Parcelável em até 12 vezes, pode ser pago no Pix ou no boleto aí, sem parcelamento, ok? Ficamos por aqui. Temos mais aqui, então, um spot a partir da prova do IME. Comenta aí o que você achou. Para você que não conhecia o nosso trabalho, assina o canal do Fábrica D na nossa plataforma, onde isso aqui é apenas a pontinha do iceberg do que tem no nosso site, com redação, correção de redação, simulados, aula de todas as matérias que caem no Itaime, inglês, matemática, química, português, literatura e também esqueci de alguma coisa, e física, é claro, né? Física, que vai ser, no dia de hoje, onde eu vos falo, o grande diferencial da prova. Apesar de ser peso 2, você vai ver que a prova de física sempre é a que vem arrochando. Cada vez mais isso acontece em tudo. SpaceX, Itaime, até as provas menores, EA, a prova de física tem sido o grande diferencial, tá? Então, você que está começando a estudar, não deixe física de lado. Esse é o meu primeiro grande conselho. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tamo junto. Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez no Fábrica D e hoje vamos pegar uma questão de física da prova do IME, que se você está assistindo a gente há tempo para a prova do ITA, o IME que dizem que é o melhor simulado possível para o ITA, brincadeira, galera, mas tem essa lenda. Mas se você fez a prova do IME e não foi tão bem, ou foi muito bem de uma forma ou de outra, ela serve como realmente um grande preparatório e também um grande termômetro para a prova do ITA que se aproxima. Então vamos pegar aqui uma questão que para alguns foi a mais difícil, para outros foi a mais fácil, depende da forma como você fez essa questão, se é que você fez. Mas a gente vai fazer aqui, como sempre, do jeito mais criativo possível para te ensinar novos bizus e também te ensinar a poupar tempo para a questão. Então, simbora, galera, vem comigo. Bom, galera, questão aqui de, no caso, espelho plano, quer dizer, questão do ITA e do IME, nunca é apenas de um único assunto, sempre vai ter uma mistureba com outras coisas, mas na essência, o principal tema da questão é o espelho plano, ok? Outras coisinhas mais vão ser usadas aqui. E na questão, joga aí na tela, por favor, editor. Nessa questão aí, que foi a questão de número 28 da prova do IME, realizada em 2023 para 2024, está escrito então assim, anunciado, vem o desenho e fala: na figura, uma partícula S e os pontos extremos A e B de um espelho plano movem-se no plano XY de acordo com as seguintes equações paramétricas para as coordenadas em metros em função do instante t maior que 0. Deu aí na coordenada x e y do ponto A, do ponto B e do objeto. O plano do espelho é ortogonal ao plano XY, ok. A maior velocidade escalar atingida pela imagem da partícula no espelho
em metros por segundo e aí vem as nossas opções. Volta para mim, então. Galera, vamos lá. Pelo fato aqui do espelho se tratar de um corpo extenso, não era estritamente necessário fazer essa questão, mas assim, é bom já colocar na sua cabeça o hábito de fazer isso, para casos em que você pegue coisas ainda mais complexas do que isso, até porque, a prova já passou, a nossa função aqui é de preparar sempre para o pior, ok? Então, a melhor coisa aqui para você não se atrapalhar é trabalhar com o quê? O que é o representante de um corpo extenso? O que é o representante de um corpo extenso que faz a gente voltar na análise da questão a tratar aquele corpo como sendo uma partícula? É o centro de massa. E o centro de massa aqui, como você pode observar, o y da ponta A e o y da ponta B em função do tempo, eles estão exatamente com a mesma função horária. Isso quer dizer que eles vão sempre andar juntos. Não tem um lado que sobe mais do que o outro. A parada não vai entrar em movimento de hélice, não. Graças a Deus. Ou seja, eles sobem ou descem sempre juntinhos, se mantendo horizontalmente no mesmo patamar. Então, a grande sacada aqui é perceber que o x do B e o x do A, né? Inclusive, se eu fizesse um menos o outro, o tempo iria cortar, o que faz, inclusive, que eu não tenha necessidade de trabalhar com o centro de massa, mas eu acho melhor para você já internalizar essa ideia. Então, o centro de massa seria o quê, né? Ele é meio que o ponto médio, o x e o y do centro de massa, são você achar o ponto médio do x do A com o xb e do YA com o YB. No caso de uma barra, uniformemente, com a massa distribuída uniformemente, é essa a ideia que a gente vai ter. Ele não falou nada, então quer dizer que é tudo uniformemente distribuído? Como assim? Não quer dizer que eu tenho um pedaço do espelho de um material e um pedaço do espelho de outro material? Como assim outro material? Sei lá, não tem um pedaço de espelho feito de uma superfície refletora que tem uma certa densidade, um certo peso, e um outro pedaço para cá, por exemplo, feito de uma outra superfície refletora. Seria muita viagem se isso acontecesse, mas pode acontecer. Estamos falando do IME e do ITA, tá? Então, nesse caso aqui, o centro de massa vai ser, no caso aqui, ó, você ter, no caso, que o x do centro de massa é o xa mais xb sobre 2, ou seja, fica 15 com 2t sobre 2. Então, o x do centro de massa fica 7,5 mais t. E o y do centro de massa é fazer o YA mais o YB sobre 2, tá? Então, você vai ter o quê? Vai ficar isso mais isso sobre 2, vai ficar menos 5, menos 2t. Bom, então, isso significa que toda a trajetória, todo o movimento aqui do espelho vai ser dado por um ponto que vai ser, no caso aqui, 7,5 mais t e menos 5 menos 2t, tá? Que é o centro de massa dele, na verdade, né? É considerar o espelho como um ponto só. Bom, aí qual a ideia aqui? Cara, a parada mais magnânima, né, que vai sair da Cartol agora é você aqui tratar o objeto em imagem, no caso de um espelho plano claro, como números complexos. Se você está aí de olhos esbugalhados, se você está coçando a cabeça e você nunca ouviu falar nisso, você agora vai ficar sabendo. Repara bem, e você vai concordar comigo que nem é tanta viagem assim, apenas é algo novo para você. Se eu falo que eu construo um vetor aqui, né, que eu vou chamar de Z, que o complexo é um vetor Z, lembra? Que vai do centro de massa para o objeto, você concorda que, no caso, a imagem é um ponto que, em relação ao espelho plano, é, no caso, simétrico? Ou seja, funcionaria, se aqui fosse a origem dos eixos, como se fosse o conjugado desse complexo? Não é uma parada tão bizarra assim. É bizarro pensar nisso, mas se você olhar bem, acho que a distância está maior, né? Você olhar bem, você vai perceber que isso funciona assim, tá? Só botando direitinho aqui, que eu tenho um toque, se não ficar direito. O Z barra seria você manter o mesmo x e pegar o y de sinal contrário aqui embaixo, se no centro de massa tivesse a origem dos eixos.
A gente pode trabalhar como se ele fosse. Porque se eu tenho um vetor, para construir as coordenadas dele, eu faço o quê? Eu faço objeto, né? Eu faço extremidade menos origem. Quando eu faço extremidade menos origem, eu estou simulando que o vetor está saindo da origem, dos eixos, do 0, 0. Porque para a gente o que importa é manter módulo, direção e sentido do vetor. Então, uma vez que eu faço extremidade menos origem, não importa mais onde esteja fisicamente no quadro desenhando o vetor, que se essas três coisinhas se manterem intactas, no caso módulo, direção e sentido, isso vai ter o mesmo efeito. Claro que é mais fácil imaginar que ele sai da origem, porque para a gente, na nossa cabeça, as contas ficam mais aceitáveis. Então a ideia qual é? O objeto, ele me deu o x e o y dele, né? O objeto aqui seria seno de t e cosseno de t. Como o centro de massa do espelho é isso, você achar então um complexo, você achar o afixo do complexo, que representa o objeto em relação ao espelho, seria o x dele isso menos isso, ou seja, seno de t, menos 7,5 menos t, e o y dele, isso menos isso, cosseno de t, mais 5 mais 2t. Porém, como a imagem envolve pegar o conjugado dele, então o que vai ser o z da imagem em relação ao espelho? É o conjugado do z do espelho em relação do z do objeto, perdão, em relação ao espelho. É não mudar o sinal disso. E no caso do y, você trocar o sinal para menos cosseno, menos 5, menos 2t. Beleza? Vamos lá, então. Uma vez que eu já tenho qual é a posição da imagem em relação ao espelho, no caso, a velocidade, quando ele fala a velocidade máxima da imagem em relação à Terra. Então, tem que voltar para o referencial da Terra. Porque como aqui eu deixei o centro de massa do espelho como se na origem, que é uma referencial, acabou que eu achei, no caso, a posição relativa do objeto em relação ao espelho. Mas eu tenho que trabalhar no referencial da Terra. Isso não é problema. Se você masterizar isso daqui, você resolve qualquer questão maluca como essa facilmente. O que é o z da imagem em relação ao espelho? É o z da imagem em relação à Terra menos o z do espelho em relação à Terra. Quando eu escrevo isso aqui já está me dando as coordenadas do z do espelho em relação à Terra, tá? E fica sempre implícito isso. Então, achar que o z da imagem em relação à Terra, levando isso para cá, é achar o z da imagem em relação ao espelho mais o z do espelho em relação à Terra, tá bom? Vou apagar então aqui e antes que eu apague, vai se lembrando aí, galera, enquanto eu apago aqui, de você passar no nosso site, que é o fabricad.online. Somente lá você vai ter acesso a dicas desse nível, mas começando sempre do muito básico mesmo. Qualquer coisa, óbvio, você está numa videoaula, está numa plataforma, basta você pegar e pular essa parte básica, se você não precisa mais disso, e partir direto para as questões de nível porrada. Mas somente lá você vai ter acesso com uma didática inigualável, com simulados, listas de exercícios, a tudo que a gente tem a oferecer aqui, ok? É muita coisa mesmo, por um preço imbatível. Não é aquele tipo de plano, como tem na concorrência, que custa de 600 a R$1.000, no caso, a assinatura anual. É bem menor o preço, então você vai se surpreender pelo valor cobrado que você tem ali oferecido. Mas voltando aqui, galera, então lembra só que isso daqui é apenas a pontinha do iceberg do que a gente oferece a você. Show? O z da imagem em relação ao espelho vai estar ali. Vai ser, no caso, então, né? Seno menos 7,5 menos t. E menos cosseno menos 5 menos 2t. Já o z do espelho, ele vai ser, no caso, claro, o z do centro de massa, que é 7,5 mais t. E menos 5 menos 2t. Ao fazer isso, você vai ter o quê? Aqui corta, porque vai ficar somente o seno na hora de somar esse pessoal. E aqui vai juntar, né? Vai ficar menos cosseno, menos 10, menos 4t, beleza? Bom,
Só lembrando que a gente está achando aqui ainda, está trabalhando até agora, a composição. Mas da posição para a gente migrar para a velocidade é derivar. Claro, galera, ITIM, na essência, não cobra derivada daquele nível específico como cobra a escola naval. Agora, como alicerce, como trampolim para as coisas, pode cair. Porque derivada de seno e cosseno é uma coisa básica, mas básica mesmo. Ah, eu não acho. É básico. É muito básico para uma prova como essa. E também usar em raízes múltiplas lá em polinômio. Ou entender alguma outra demonstração. Não cai coisa, por exemplo, da escola naval, que às vezes cai coisa muito acima do que um calouro de uma federal V. Tá? Então, cuidado com isso de não cair derivado, porque isso aqui é considerado trivial. E coisa trivial ele pode botar sim, tá? Princípios básicos de derivação tá lá no edital. Então, você vai ter o quê? Que a velocidade que vai dar derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, quando tem o menos na frente, vai ficar seno, o 10 é constante, vira zero, e o menos 4t vira menos 4 apenas, tá? Então você vai ter seno de t menos 4. Mas isso aqui né, são as coordenadas do quê, né? Quando eu estou achando isso aqui em notação de parênteses, eu estou achando a velocidade da imagem no eixo x e a velocidade da imagem no eixo y. Se eu quero trabalhar com o módulo dela, e mais, eu quero trabalhar com a ideia de maximizar esse módulo, eu tenho que armar a conta de módulo. E quando eu tenho um vetor, para armar a conta de módulo, eu faço o quê? Eu monto uma raiz quadrada, onde lá dentro estou somando os quadrados de cada uma das suas coordenadas. Se tivesse um z aqui, eu colocaria o z ao quadrado também, mas não tem. Vamos pegar só com xy, que já está bom, né? Já está bom só com o que já tem aqui. Então, você vai ter que a velocidade da imagem em relação à Terra ela vai ser a raiz de cosseno ao quadrado com seno de t menos 4, tudo isso ao quadrado. Então, vamos pegar ali dentro e bora desenvolver aquele parênteses. Vai dar o que ali, ó? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais quadrado do segundo. Isso aqui é, no caso, a relação fundamental. E aí, a velocidade da imagem em relação à Terra vai ser o quê? 16 mais 1, 17, menos 8 cosseno de t. Bom, agora fica fácil, né? Essa partezinha aqui, só essa partezinha aqui, é, no caso, uma parte de cair em qualquer questão de ensino médio. E vamos pensar, né? Para maximizar isso, é ideal que vire uma soma. Para virar uma soma, o cosseno tem que ser o quê, galera? Tem que ser igual a menos 1. Então, a velocidade máxima da imagem vai ser a raiz de 17, menos com menos mais, 8. Vai ser a raiz de 25, o que, no caso, vai dar a raiz de 25, que é 5, né? Então, a velocidade máxima da imagem aqui, em relação ao espelho, é de 5 metros por segundo, que era, na questão, a letra D, ok? Bom, tá aí, questão da prova de física, que como sempre nas provas militares, a parte de física vem sendo muito mais pesada, eles estão apertando realmente aí o teu pescoço, tanto no EFON, quanto no IME, quanto na escola naval. Física vem sendo aquela matéria que cada vez mais o pessoal está precisando de ajuda. Então, se você acha que você gostou dessa resolução e você acha que você realmente quer se tornar parte da nossa família, aproveita que a gente tem sempre, no caso lá, para os pacotes, vários lotes de desconto na nossa plataforma. Mesmo como não tem, o preço, repito, é muito acessível e você vai ter bizus como esse que você não encontra por aí. Uma coisa é escolher uma plataforma que vai te ensinar o básico, cumprir edital e para por aí. Outra coisa é escolher alguém que já está no mercado há muitos anos, tanto no presencial quanto no online, e sabe o que você precisa, sabe o que está nas entrelinhas do edital, em vez de ficar cumprindo só edital e te dizer que você, te fazer achar que você aprendeu, vai realmente te preparar para uma prova. Repito, eu quero vender, mas eu quero vender coisa boa. Então, se você está afim de comprar coisa boa, fica aqui comigo, fica aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Drops do Fábio KD. Aproveita aí, curte, compartilha e assina o canal, ativa o sininho das notificações, que somente você aqui na plataforma ou no YouTube vai conseguir, se você for só do YouTube, acompanhar
as nossas novidades e as notificações daquilo novo que vem a sair, ser entregue para você, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera! Fui classificado para a IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fábrica D, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fábrica D. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fábrica D. Fala galera, boa noite, estamos aqui em mais uma aula do Fábrica e hoje acabou de ter a prova discursiva de matemática do IME. Você tá com certeza ansioso pra caramba pra saber como você se saiu e é óbvio que a gente do Fábrica não iria te deixar na mão. A gente tá com 50% de desconto em todos os planos do site. Aproveita que ao longo das correções que vão rolar hoje, das questões da prova, você tem até o final delas, ou seja, até cerca de meia-noite, para aproveitar 50% de desconto, já incluído no carrinho, isso é importante. Clicou lá para comprar, você já tem um 50% de desconto aplicado aos valores, você vai perceber a diferença, e você já pode se tornar parte da nossa família. Se você não deu ruim na primeira fase e chegou à discursiva, se você deu ruim na primeira fase e está agora acompanhando para já ter uma noção de como é a prova discursiva para o ano que vem, saiba que a gente vai com certeza te pegar pela mãozinha e te levar até a vitória. Mas para isso a gente precisa do seu esforço, da sua sagacidade e comprometimento em seguir nossos simulados, nossas correções de redação, nossas mais de 9.000 aulas disponíveis a você, nossos materiais a granel e participar intensamente do grupo de Telegram, onde a gente interage com todo mundo tirando dúvida um do outro, ok? Tem gente que fica de madrugada direto papirando, ok? Então, você vai ter hoje aqui com a gente o comentário da prova. E a primeira questão que a gente pegou aqui, né, já se antecipando ao restante, foi uma questão de números complexos, que era uma questão relativamente fácil para uma prova discursiva do IME, ok? Então o que acontece? Ele pedia que os valores de Z, para os quais isso aqui é o cubo, fossem iguais a menos 27i. Para começo de conversa, galera, vamos pegar aqui e chamar toda essa parte que eu circulei de W, ok? Só para facilitar, que eu estou dizendo que o W, no caso ao cubo, ele vai ser igual a menos 27i. Agora, aguarda aqui o seguinte, na hora que você vai resolver isso daqui, você tem que lembrar o seguinte, né? Na verdade, o que eu estou querendo? Eu estou querendo valores que elevados a 3 deem isso daqui. No caso dos números reais, o raciocínio é diferente de como você expande isso para números complexos. Porque aí, se eu estou elevando ao cubo, se eu estou tirando a raiz cúbica de alguém, eu tenho que obrigatoriamente ter um total de 3 raízes. Não importa a raça, credo e cor das mesmas, mas eu tenho que ter um total de 3 raízes, ok? E como que eu acho isso? Tem várias maneiras, formas Moave ou o método do polígono regular. Se você quer as raízes cúbicas de menos 27i, significa que você vai formar um polígono regular de 3 lados, ou seja, um triângulo equilátero, onde os vértices desse triângulo, que estão então inscritos numa circunferência, afinal todo polígono regular é inscritível e circunscritível, tá? Mas o que importa agora é ele ser inscritível. E aí, você vai tentar manjar aqui, vai tentar, no caso, achar uma primeira raiz que seja meio óbvia, né? Meio no olhômetro. Então, assim, menos 27i é a mesma coisa que 27 vezes menos i, que é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes i ao cubo. Então, tá na cara que o primeiro valor, tirando a raiz cúbica, seria 3i. Para muitos seria único, só que aí que tá, né? O cara que chegou lá, né, no ensino médio, fez aquele ensino médio só voltado ao Enem, que as pessoas só trabalham coisas de Enem, aí, coitado, aí tá perdido, né? E aí o pessoal fica lapidando matéria, fica podando matéria, não dá álgebra linear, não dá complexos. Então o cara não sabe nem básico de complexos. E essa questão aqui é uma questão básica de complexos, básica mesmo. Então, ó, o primeiro valor é 3i. Então, como é que eu acho os demais? A ideia é o seguinte, você vai ter então aqui, ó, um polígono regular, que eu nem precisaria desenhar ele, tá? Na verdade, só com as flechinhas, como eu botei aqui em amarelo, já é o suficiente. Mas tudo bem. Que aí, qual é a ideia?
Como ele divide a circunferência em 3 partes iguais, já que são 3 lados, né? Entre cada aqui 2 raios, você vai ter, no caso, o mesmo ângulo, ok? Você vai ter a mesma abertura. Então, como o círculo inteiro tem 360, por 3 isso vai dar 120, tá? Então, como isso vai dar 120, lá embaixo você vai ter o quê? 60, aqui 30, e aí eu tenho que entender o quê? Por eles estarem escritos na circunferência, o módulo de todos eles é igual, porque o módulo vai ser o tamanho da flecha. E a flecha sai da origem até a circunferência. Ela é o raio. Então aqui isso vale 3, assim, 3i sinalizando que ele está todo, né, no eixo imaginário, aquele imaginário puro. Mas o raio mesmo, ele é igual a 3. Como gerar no caso aqui, ó, você vai ter 3 para lá, 3 para cá. Aí é só questão de projetar, no caso ele aqui, para achar as demais raízes, coisa bem tranquila. Usar trigonometria basicona, coisa de primeiro ano, tá? Que você vai ter o quê, ó? 3 cosseno de 30. O que dá 3 raiz de 3 sobre 2. Ou aqui também, né? Já que é simétrico, com uma, claro, diferença. Enquanto um está à direita, o outro vai estar à esquerda. Então, esse aqui é negativo e o outro é positivo. A gente começa tratando tudo como igual, né? Para facilitar a conta. Agora, eu percebi que a gente não é burro, né? Que um está à esquerda e está à direita. Então, esse é positivo e o outro é negativo, tá? Beleza. Ok. Aí, o que vai acontecer aqui, né? No caso de baixo, você vai ter o quê? 3 cosseno de 60. 3 cosseno de 60 ou 3 seno de 30 é 3 meios. No caso, cuidado que isso é a parte imaginária, né? Então vai ser 3 meios de i e ainda por cima negativo o que está embaixo. Então quem são os W1, W2 e W3 que eu achei? Né? O W1 tudo bem, W2 vai ser ó, menos, parte real, 3 vezes 3 sobre 2, menos 3 meios de i. O W3 vai ser mais 3 vezes 3 sobre 2, parte imaginária, tá? Parte de baixo, menos 3 meios de i. Mas isso são os Ws ainda. Eu tenho que voltar agora para o Z, que é o que realmente ele queria. E como é que eu volto? Né? Só você perceber que você vai somar 3 meios de i a ele. Então, o Z1, ele é o W1 mais 3 meios de i, ou seja, 9i sobre 2. O Z2 seria isso daqui, somado com 3 meios de i, ou seja, menos 3 raiz de 3 sobre 2. O Z3, ele vai ser isso daqui, somado com 3 meios de i, ou seja, 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter, no caso aqui, ó, um total de 3 raízes, tá? São os 3 valores que a gente queria. E aqui ou aqui, tem gente que às vezes estranha, pô, mas não tem aquele lance de que quando eu acho uma raiz imaginária, eu tenho que ter também um conjugado? Isso é para um polinômio em que os coeficientes são reais. Mas onde que tem polinômio aqui na história? É porque algumas pessoas jogam o 27i para a esquerda e olham como polinômio. Mas aí, quando chega aqui no final, alguns dão um tranco e falam, caramba, por que eu não estou achando complexo 1 e o outro sendo o conjugado dele? Porque isso só vale para quando os coeficientes são reais. E esse cotoquinho de polinômio aqui, o primeiro coeficiente é 1, que é o coeficiente do w ao cubo, mas isso daqui é imaginário. Então essa regra já foi para o espaço, já foi para o lixo, tá? Questão fácil da prova, questão de complexos. Não esquece de passar lá no nosso site, que é o www.fabricad.online. Você vai ter acesso a um verdadeiro portal voltado ao mundo dos concursos militares e tem tudo o que você precisa para ser aprovado. O Fábrica de Engenheiros Militares, ele é, no caso, o seu plano de escolha, com versões de 1, 2 ou 3 anos, o tempo médio, né? Para quem ainda está fazendo colégio ou já está tentando já há um tempo, seria o indicado um plano de 2 anos. Se você não tem base nenhuma, é o plano de 3, aquele plano que você vai usar para te acompanhar
estando no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, durante todo o ensino médio até o ano derradeiro da preparação, tá? É para tipo simular aqueles cursos de pré-IME que tem presencial, tá? E o plano de um ano, se você de repente não está se sentindo tão seguro esse ano, mas sabe que se não for agora vai ser no ano que vem, e aí você só precisa de um tempo a mais para que você seja treinado para vitória. Em relação às matérias, tudo parte do embasamento bem, cara, a gente não chega dando uma voadora na porta, tipo, colisão, é isso, agora se vira aí em 65, não. Vai pegar a questão tete a tete, boboca. É claro, se você está numa plataforma, você vai pular aquilo, não adianta mandar mensagem chegando a gente, pula essas aulas, qual é a dificuldade? E vai para as aulas que variam de questões de IME antigas até questões no que for cabível do MIT, de Olimpíada dos Estados Unidos e por aí vai, tá? É essa vibe, começa com a parada assim, tipo aquelas séries que começam muito mornas, é tipo One Piece, né? Começa morno depois, quando esquenta, aí, meu amigo, aí o cara versus o Kaido e por aí vai, tá? Será que você me entende? Aquela parada que começa assim, devagar e depois, quando engrena, vai de vez, tá? Não é à toa que um dos nossos métodos de estudo é engrenagem. É justamente para que você seja estimulado a estudar com listas que você tem que me entregar no grupo de Telegram semanalmente, com no mínimo 50% feito, e só isso te dá o direito de ganhar a próxima lista. Então, miguelou, ficou de prevaricação, de preguicinha, meu amigo. Aí você não recebe a outra lista simplesmente nunca. Você não fez a primeira, tá? Essa que é a ideia. É um produto extra, à parte. É um produto que é um brinde de cada plano. Então, te dá obrigação de te dar a lista se você não fez a primeira. Essa é a ideia justamente, de fazer estudar. Mas eu gosto de ser cobrado. Então, se você não gosta de ser cobrado, você gosta de ser enganado. E quer ser enganado, realmente um lugar não é no Fábrica D. Aqui a gente quer que você passe, porque eu quero vender, mas eu quero vender coisa boa, ok? Bom, feito o merchan, feito aqui o meu jabá, a questão não se tratava somente disso. Primeira parte da achar as raízes. Segunda, é que ele quer saber, no caso, a área do polígono formado pelas raízes de Z, né? Uma coisa é eu chamar de W e chegar a esse polígono aqui. Outra coisa é eu agora, com as raízes definitivas em si, chegar, no caso, a área com as raízes de Z de fato, né? Porque um foi quando eu peguei alguém ao cubo igual a menos de 27i, usei o macetezinho do polígono, e agora é a parte até mais fácil, né? Pegar essa galera, botar num gráficozinho aqui e rapidamente achar a área. Então, você vai ter que, no caso, eu vou ter o quê, né? Você vai ter que, é menos 3 raiz de 3 sobre 2. O outro é 3 raiz de 3 sobre 2. E o outro vai ser 9 meios de I. Então, a área do triângulo, tá? Vai ser aqui a base, que é 2 vezes 3 vezes 3 sobre 2, 3 meios. E a altura, que o I, né? Ali é só para indicar que é no eixo imaginário puro, na verdade que importa é 9 meios, a altura é 9 meios, então a área será igual a base pela altura sobre 2, ou seja, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 9 meios. Tudo isso sobre 2, né? Vai dar 27 raiz de 3 sobre 2, sobre outro 2, dá sobre 4 unidades de área, ok? Então tá aqui. Então beleza, vê se tá tudo bem. Tá legal, galera? Bom, então aqui terminamos a correção da primeira questão. Fica aí ligado que já estamos de volta com a correção das demais. Mas se você quer assinar algo no Fábrica D, lembra, você vai ativar o sininho das notificações, vai aqui também assinar o canal, mas o que você tem realmente como plataforma de ensino, você vai lá aproveitar hoje os nossos 50% de desconto. Não haverá oportunidade igual, tá bom? Valeu, beijo! Fui classificado para a IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fábrica D, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fábrica D. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023,
o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, vou aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricadê, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricadê. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa nave do Fabricadê e hoje vamos continuar nosso trabalho em relação à preparação IME-ITA. Estamos aqui a esse tempo, na véspera de semana de provas do IME. De repente você não fará IME, fará apenas ITA, ou se fará IME também, é óbvio que a preparação para ITA é complementar do IME, afinal são escolas de engenharia irmãs, né? São de mesmo nível, qualidade e a preparação é realmente do mesmo porte, ok? Uma diferença cai lá, mas uma não perde nada para a outra. E essa questão aqui é importante porque assim, a prova do ITA do ano passado, ao tempo que eu vos falo, não foi a prova de 2022 para 2023. Foi uma prova que em matemática foi para o nível do ITA, considerada uma prova fácil. Então assim, tá claro, o que é fácil para o ITA, mas para o nível normal do ITA é uma prova fácil. Então você que fez a prova objetiva e não alcançou pontuação para ir para a segunda fase, você que ainda está namorando esse nicho de ITA, quer saber se é para você ou não, por aqui você pode ter uma noção de como que é uma questão do ITA normal, nem fácil nem difícil, que é a questão que a gente vai fazer agora. Antes disso também, é claro, se você também está se decidindo por um curso, é claro que a sua opção será pelo nosso, pois somente aqui você tem um preço mais acessível e o melhor embasamento possível, mesmo não assim desprezando questões casca grossa, porrada, para você realmente pegar de nível igual ou acima da prova. Aí pega a Olimpíada dos Estados Unidos, Olimpíada de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Questão do MIT, quando cabível, é claro, e por aí vai, ok? Mas o embasamento vai bem devagarinho, pegando você pela mãozinha, para você alcançar um nível desse sem pular etapas, tá? O que é muito importante nesse tipo de preparação em qualquer, mas esse então é mais ainda. Bom, essa questão então aqui é a questão número 4 da prova discursiva de 2023 e é uma questão sobre polinômios, tá? Sempre lembrando que lá no nosso site você tem vários planos voltados a vários nichos e, no seu caso, você que quer ITA-IME, para o seu caso, o plano que você está procurando é o Fábrica de Engenheiros Militares, que é justamente você quer ser não militar, né? Fábrica de Militares para quem quer SpaceX, EAR, por aí. E o de Engenheiros Militares para quem quer IME-ITA, beleza? Agora sim, vamos começar. A questão pedia duas coisas. Primeiro, ele pedia o quociente e o resto na divisão de Q de x por P de x e pedia também todas as raízes, no caso aqui, de P de x, ok? Então, o que vai acontecer, galera? O que acontece aqui é o seguinte, né? Quando você olha aqui assim, pô, eu tenho que dividir esse cara por esse, né? Caramba, esse cara tá incompleto. Aí a pessoa que, por exemplo, veio do ensino médio mal preparada, aquele cara que desembarcou, né? Ele surgiu lá, bazinga, surgiu na porta de prova, achando que ele, sendo o bambambam do ensino médio, sem preparação especial, vai conseguir fazer questão. Ele vai montar aquele esquema de divisão normal, vai completar aqui x9, x8, até chegar no -1 com zeros e vai mandar bala nas contas. A pessoa nunca viu de outro jeito. É o normal, infelizmente. Mas você tem que saber que tem coisas aqui que você verá apenas para esse tipo de preparação. Não é coisa de faculdade, não é coisa de ensino médio, não é coisa de Olimpíada, é coisa exclusiva de nicho em ITA. Por isso que estudar sozinho é uma coisa tão complicada. Não são somente questões de ensino médio com nível plus. É algo mais. Tem matéria nova e essa matéria nova em nível absurdo, tá? É o funil do funil, beleza? Bom, então vamos lá. A ideia então aqui é o seguinte. Primeira coisa aqui, ó. É claro que a gente não vai fazer a divisão na raça, né, gente? Pelo menos não desse jeito. E você reparar bem, se eu escrever de trás para frente o polinômio P de x, isso daqui o que é isso daqui, galera? É a soma dos termos de uma PG de razão menos x. São, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Como é que era a soma dos termos de uma PG, né? De N termos mesmo, hein? Era o A1 vezes Q elevado a N menos 1
sobre Q menos 1. O A1 vai ser 1. A razão é menos x cuidado, elevado a n, que é 5 sobre menos 1, sobre, né, menos x menos 1. Então, assim, o que acabava acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, ó, que no final, o P de x vai ser da forma menos x a 5 sobre menos 1 sobre menos x menos 1. Como todo mundo está cheio de menos, né? Esse menos pode entrar em evidência, eu vou cortar ele aqui no final agora. Fica no x5 mais 1 sobre x mais 1, tá? Beleza, ok. Deixa assim por enquanto, tá? Vamos deixar a parte das raízes para o final, beleza? Agora é o seguinte, galera. O que vai acontecer aqui? Eu olhei que o meu diretor estava me chamando. Você vai ter aqui o seguinte, o Q de x, ele é mais fácil, né? Porque isso daqui, x elevado a 10 menos 1, é a mesma coisa que uma diferença de quadrados. Isso aqui, o quadrado de x à quinta menos o quadrado de 1, né? Ou seja, é 1 elevado a 2. Isso é A2 menos B2. Como é que eu falo A2 menos B2? Como A menos B vezes A mais B. Então, isso vai dar x5 menos 1 vezes x5 mais 1, tá? Tranquilo, ok? Bom, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Ele quer a divisão de Q por P. Vamos fazer? Será que dá para fazer já com o que eu tenho aqui? Você vai ter aqui, ó, Q por P. Isso aqui vai ser o quê? X a 5 menos 1 sobre x a 5 mais 1 dividido por x à quinta mais 1 sobre x mais 1. Esse x a 5 mais 1 aqui, ó, que está em cima e embaixo, tem que ser eliminado, né? E aí o x mais 1 vai subir e a gente vai ter que essa divisão dará x5 menos 1 vezes x mais 1. Ou seja, a divisão de Q por P no final, né? Quando eu faço desse jeito, eu estou indicando que está dando uma coisa certinha. Porque se tivesse dado um resto, estaria mais um termo aqui isolado, sem ser isso vezes isso. Não, na verdade, sim. Tá? A gente está, no caso aqui, ó, achando que o quociente, né? A gente está achando direitinho que, nem se tivesse mais um termo, né? A gente está achando direitinho que o P vezes alguém dá o quê? A gente está achando que o Q dividido pelo P, ele está dando esse produto que é quanto? Né? x6, x à quinta, menos x, menos 1. Isso vai ser justamente aqui o quociente. E aí a gente verifica de tabela que o resto é igual a zero. Então, isso aí, que era a primeira parte da pergunta, está resolvido, né? O quociente vai ser esse daqui. E o resto é igual a zero. Beleza, galera? Então, sai da frente aqui para você anotar, tirando seu print, tá? Lembrando que isso aqui é uma aula promocional, é a pontinha do iceberg do que tem na nossa plataforma, tá? Eu fui aluno do INE, que passou lá na pré-história, apesar dessa minha cara aqui de novinho, né? Isso tudo aqui é produtos Ivone, porque eu entrei na turma de 97, tá? Então, faz muito tempo já, irmão, tá? Mas, como eu estava falando, isso aqui é a pontinha do iceberg do que a nossa equipe tem a oferecer para você em termos de resolução de matéria, resolução de exercício, simulado, correção de redação. Também tem aula de português, aula de inglês, matemática, física e química e os aprofundamentos de tudo, tá? Então é coisa pra caramba. Voltando aqui, isso é a primeira parte da pergunta. A segunda parte vem agora, tá? A segunda parte ele quer saber as raízes do P. Vamos deixar com essa forma que eu escrevi aqui. Vou apagar só aqui embaixo. E aí você vai ver o seguinte, pessoal. Quando você, no caso, pega aqui e você quer achar as raízes é você o quê? Você pegar o pronome igual a zero, né? Mas se eu pego o P de x igual a zero,
Repara no caso aqui, ó, que como ele está na forma de fração, para uma fração ser zero, basta o quê? Que o numerador seja igual a zero. Então, para o numerador ser igual a zero, eu preciso que o x5 mais 1 seja igual a zero. Então, na verdade, achar as raízes é achar os valores do x por os quais x à quinta mais 1 seja igual a zero. Ou então, os valores do x para os quais x à quinta é igual a menos 1. E aí, o que acontece? Essa sacada você também tem que ter. Você começou com a questão como um polinômio. Porém, às vezes vale muito mais a pena voltar para o complexo. Porque isso daqui está me dizendo o quê? Que as raízes do x, os valores do x vão ser aqueles valores que elevado a 5 no menos 1, vão ser as raízes quintas de menos 1. Porém, além disso, como o x mais 1 aparece como denominador não pode ser igual a zero, então o x não pode ser igual a menos 1, ok? Então, na hora que eu achar as raízes, a gente vai retirar esse valor lá do meio delas. Tá, beleza. Aí com isso você vai ter o quê? Você vai ter no caso aqui, ó, que bom, a gente aprendeu na parte de complexos que quando você vai tirar as raízes imaginárias, né, no campo complexo, você vai formar sempre um polígono regular de n lados, ok? E no caso aqui eu vou formar um polígono de 5 lados. Se eu vou formar um polígono regular de 5 lados, é um pentágono onde a primeira raiz óbvia, então assim, esse tipo de resolução, né, ele só é válido, ele só é útil, na verdade, quando tem uma primeira raiz muito na cara, tá? Senão tem que usar aquela segunda fórmula de Moivre ou algum outro método, ok? Que às vezes nem ela consegue dar conta. Mas aqui a primeira raiz possível é o menos 1. Ah, mas você não acabou de falar que o menos 1 não serve? Tudo bem, o menos 1 não serve na resposta final, mas ele serve para me orientar como vai ficar o desenho aqui do pentágono. Repara no caso aqui, ó, que para o menos 1 ser raiz, o pentágono vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E aí, o que são as raízes quando eu faço esse desenho, né? Se aqui é menos 1, o raio do círculo é igual em módulo a 1, e cada módulo, cada flechinha que sai da origem para cada vértice desses é também igual a 1. Ô neném, ô meu pai. E aí, ó, você vai ter que também, por ser um polígono regular, de um raio para o outro, de um complexo para o outro, eu estou girando sempre de um ponto do mesmo ângulo, né? Então, esse ângulo seria 360 por 5, que são 72 graus. Como aqui é simétrico, eu teria 72 graus aqui ao todo e cada metade sendo 36. Então, o primeiro aqui é um cis de 36. E seria 36 em cima e 36 embaixo. E daqui para o próximo, eu vou girar mais 36. Se eu já estava com 36 aqui, mais 36 vai dar o quê? Um cis de 72. Ai, papai, e agora? Se eu pegar aqui e girar, no caso, mais... Aliás, 72 graus, não, perdão, tá? Papai mesmo. 72 graus aqui, né? Que eu peguei a metade aí e esqueci. Então, 36 com 72... vai dar 108, porque aqui tem que dar 180, porque quando chegar aqui, isso aqui é a mesma coisa que 1 cis de 180, aqui é menos 1. E aí eu continuaria girando, né? Lembrando que isso aqui é 1 cis de 180, vou até escrever aqui. Então alguém vai perguntar no chat aí por que está dando o próximo ângulo. Então, como você está andando de 72 em 72, eu estou percebendo que de um para o outro basta eu somar 72 graus. E não preciso ficar nessa linha de raciocínio toda e dando todo esse trabalho, tá? Então, para o próximo, ó, 180 com 72 dão 252. 252 com 72, isso vai dar 326.
328, né? Não, peraí. Com 72, 324, Neném, né? Era o TI, tá? Que para 36 falta 360 certinho. Bom, então é isso. Tipo, esses 4 vértices que estão aqui são as raízes que servem, tá? E esse -1 fica de fora. Alguém vai perguntar, pô, mas eu não entendi muito bem uma coisa conceitualmente falando. O polinômio aqui não é do 5º grau? Não, porque eu estou dividindo, na verdade, o do 5º grau por um do 1º grau. Ele é do 4º grau. Lembre-se que originalmente também ele era do 4º grau. Então o total de raízes que ele tem que ter, ele é igual, no caso, a 4. Quando você faz isso aqui, você introduz uma raiz estranha que rapidamente é vista que é estranha pelo fato do denominador não poder ser igual a 0. Então, para dar a solução final para ele, né, que é a segunda parte da pergunta, uma solução vai ser cis de 36, a outra vai ser o cis de 108, a outra vai ser o cis de 252 graus e a outra vai ser o cis de 324 graus. Belezinha, pessoal? Você da frente aí para você dar seu print, ver se tá tudo bem. E não esquece seu tipo de questão que pode cair na sua prova, tanto do IME quanto do ITA segunda fase, ok? Eles vêm copiando questões um do outro, isso é importante também ser dito. E não esquece também de passar lá no nosso Instagram, tá? Que é o @plataforma Fabricadê, isso é importante. Que lá você sempre fica sabendo dicas do mundo dos concursos e vestibulares que tem em todo o Brasilzão, além das nossas promoções, mas eu te falei e vou avisar mais uma. Se você está me assistindo ao dia em que essa aula está sendo exibida, você vai ter 70% de desconto até as 9 da noite na nossa plataforma. Depois disso, o desconto volta para 50%, que ainda assim é um descontão antes do período de Black Friday, um descontão que você tem numa plataforma cujo preço já é bem acessível. O plano Inita ele tem versão de 1, 2 ou 3 anos, que muda a duração mesmo de acesso. Você não vai pagar uma renovação no ano que vem, você paga o preço único, não é sistema de assinatura. Pagando, tendo pago aquilo, você vai ter o acesso pelo tempo que você adquiriu. Se for o plano de 1 ano, 1 ano. Se for o plano de 2 anos, 2 anos. Se for o plano de 3 anos, cara, mas leva esse tempo sim. Se você é um cara que não tem base nenhuma, você pode levar até mais do que 3 anos. Mas 3 anos é um tempo razoável, que eu sei que você é um cara que você não vai miguelar, você não vai ficar de prevaricação ao ser nosso aluno. Eu vou ficar no Telegram te enchendo o saco, estimulando também. Então isso também, esse acompanhamento é uma coisa muito importante, ok? E a partir do ano que vem eu vou estar muito mais firme e forte junto a vocês, tanto também em aulas de Meet, quanto em videoconferências, quanto em mentorias individuais e em grupo, tá? Então fica ligado que agora é o momento para você começar a estudar. Quem espera para janeiro, que é a maioria dos seus amigos, é o pessoal que não fez prova ainda, não conhece como são essas provas, como elas são insanas. Se você está procurando um plano também voltado para a escola naval, porque você tomou bomba nesse ano dessa prova da escola naval, esse é o momento. Não espera para janeiro, que tu já sabe, hein? Foi a mesma coisa no ano passado. Ficou lá a comemoração de festas, de Natal, Ano Novo. Entrou janeiro, entrou aquele marasmo de nossa, o ano começou e pum, vem lá o edital do nada da escola naval, já, cara, sem dó nem piedade, não quer nem saber que o ano está começando e já fica aquele corre-corre do desespero. Você não pode passar por isso, meu amigo. Então, por isso que o Fábrica e minha equipe está aqui para te ajudar, tá bom? Ficamos por aqui. Não esquece de ativar o sininho das notificações, de se inscrever no nosso site também aqui para ter acesso às aulas abertas, né, que são só um demonstrativo, mas servem para ajudar muita gente, tá? E tamo junto! Bem-vindo à família do Fábrica, que eu sei que você vai fazer parte. E se você já faz, boa prova aí para você. Valeu, gente! Tchau, tchau!